Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou Frederico Olive e estamos iniciando mais um podcast NA aqui no site Notícias Agrícolas, com a presença hoje de Eduardo Penha, que é diretor de marketing e comunicação da Case para a América Latina. Obrigado, Eduardo, pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, Fred. É realmente um prazer enorme estar de novo com vocês para passar um pouco das notícias do agro e como que a nossa marca está se posicionando para 2023. É sempre uma alegria, né, utilizar esse espaço aqui do Notícias Agrícolas com esse podcast, trazendo os amigos aqui que a gente fez durante todos esses anos, nessa jornada longa que eu tenho no mercado de máquinas agrícolas. Então, para mim, é um privilégio ter a sua presença aqui, viu, Eduardo? E falar da Case, né, que é um grande parceiro também. A gente tem acompanhado as inovações e a presença da Case na agricultura brasileira. Mais uma vez, vamos bater um novo recorde, né, de safra de grãos 2022-2023, que já começa a ser colhida agora, né? Praticamente. Sim. Mato Grosso já começou, né? Sim. E apesar da chuva, que traz também problema de seca no sul, mas a perspectiva é de uma safra recorde. Como é que para vocês da Case, qual é o sentimento que vocês têm contribuindo com a tecnologia de vocês para esse recorde mais uma vez? Sim, 2023, a safra 22-23 vai ser uma safra fantástica, né, Fred? As últimas previsões aí de algumas consultorias já estão falando em torno de 319 milhões de toneladas, né? Produção recorde de soja, produção recorde de grãos em geral no Brasil. Então, apesar dessa quebra que vai ter por conta do Laninha na região sul, mantém-se as expectativas altíssimas para a safra desse ano, né? E a gente vem com bastante força de novo para 2023. Os últimos 3 anos foram anos onde nós renovamos mais de 90% do nosso portfólio de produtos. Então, lá em 2020, nós lançamos renovamos toda a linha de colheitadeiras de grãos, a Axel Flow 250, a Axel Flow 150. Dentro dessas máquinas maiores tem o sistema Automation, que é um sistema com muita tecnologia, plantadeiras novas, a Easy Riser, a Fast Riser, pulverizadores, tratores. A grande atração do ano passado foi o Magnum FS Connect, um trator já com a conectividade de fábrica, Steiger, enfim. Mais de 90% do nosso portfólio de produtos nos últimos 3 anos foi relançado com muitas novidades agora para o produtor, para aumentar a produtividade no campo, trazer mais eficiência, mais tecnologia, né? E apoiar esse grande crescimento na produção agrícola no Brasil. Porque se a gente for pegar, a produção de grãos, ela é recorde, né? Mas teve o crescimento de área, ele foi menor do que a produtividade, né? Então a gente teve um crescimento de área nos últimos 30 anos, mas se a gente pegar esse mesmo período, o crescimento da produtividade foi muito maior. Fruto isso da tecnologia de sementes, de máquinas agrícolas e de novas formas de manejo no campo. Essa é uma resposta importante, né, de todo o setor para a sociedade, quando a gente demonstra na prática que somos conservacionistas, né? Estamos produzindo mais alimentos, conservando a nossa área de produção e, claro, né, respeitando principalmente a legislação que nós temos, que é muito rígida em cima do Código Florestal, né, onde somos obrigados a reservar uma área da nossa área para as florestas. Isso o agricultor faz com muito empenho. E a tecnologia embarcada nas máquinas. Sim. É que faz com que o agricultor tenha essa resposta, né? Exatamente. O Brasil hoje é o país, comparado aos Estados Unidos, comparado com a Europa, é o país que mais protege a área dentro da produção agrícola, né? Então nós somos hoje benchmark, somos exemplo para outros países, e o produtor brasileiro, isso que é muito interessante, ele a gente chama, no inglês tem um termo early adopter, que ele adota a tecnologia de uma maneira muito fácil, né? Então isso é super importante, porque a gente consegue aumentar a produtividade no campo sem necessariamente aumentar o tamanho da área, né? Então, há muito tempo atrás, a gente pegar 15 anos, os Estados Unidos lançavam uma máquina, depois de alguns anos ela vinha para o Brasil. Hoje não. Então hoje, dentro da nossa marca, a mesma máquina que é lançada nos Estados Unidos, ela é lançada no Brasil. Em alguns casos, a gente tem máquinas aqui de tecnologia sendo adotadas no Brasil, que ainda não está nos Estados Unidos. Então, o produtor agrícola, o produtor rural brasileiro, ele é exemplo para o resto do mundo. E eu acho que isso também é reflexo da juventude que hoje administra a agricultura, né? Sim. Estamos na 3ª, 4ª geração dos pioneiros que foram ao exterior ou que estudaram realmente agronomia e foram buscar se aperfeiçoar na atividade porque encontraram na atividade da família aquilo que realmente trazia essa felicidade, essa satisfação. E encontraram, por outro lado, tecnologia para trazer conforto àquilo que estava sendo programado na atividade, né? Tratores com
cabine, Sim. todos os equipamentos embarcados, colheitadeiras que você disse, né, com automação, né, e isso trouxe para esse decisor, né, que hoje é o cara jovem, de poder estar à frente da atividade. Né? Isso mudou com a agricultura 4.0 ou a agricultura digital, né, que é o novo momento que a gente está vivendo, né, Fred? Há 20 anos atrás, o que a gente via eram os filhos dos pioneiros, né, migrando para outras áreas. Né? Hoje, com a tecnologia adotada no campo, e a gente sabe que o incremento da produtividade está muito ligado à gestão de dados e como que a gente vai aproveitar esses dados coletados pela máquina no campo, hoje a gente tem a tecnologia dentro de uma propriedade rural sendo tão ou mais importante do que a robustez e a força das máquinas no campo. Né? Então, aqueles filhos que há 20 anos atrás migravam para outras áreas, eles estão voltando para a fazenda para poder administrar. E o que nós estamos possibilitando hoje para essa nova geração? Que eles consigam fazer uma gestão da fazenda, uma gestão de dados realmente, de maneira remota. Ele pode, dentro do seu escritório, até longe da fazenda, fazer a gestão das máquinas. Acho que esse é o nosso compromisso com o produtor rural. Trazer tecnologia para que ele possa incrementar a sua produção, não só através da força, a robustez do ferro das máquinas, mas sim através da gestão de dados, de uma agricultura de precisão muito mais forte, mais sólida no campo. Muito bem. Bom, nesse assunto eu gosto muito de comentar contigo, né, Eduardo, porque somos parceiros, né? Sim. Eu pessoalmente estive presente no lançamento de um projeto muito importante para a agricultura brasileira chamado Fazenda Conectada, que é uma iniciativa da Case oferecendo para o agricultor essa agricultura de precisão, onde outros segmentos da nossa economia, outras atividades se compartilhassem dentro da atividade agrícola, que é você trazer uma empresa de telefonia junto com uma empresa de máquinas e criar um sistema. Queria que você comentasse mais sobre essa iniciativa da Case, qual é o status que ela se encontra hoje e qual é a visão que você tem de futuro para que isso seja implementado em outras regiões do Brasil. Ótimo. A Fazenda Conectada da Case, que você também é um grande embaixador da divulgação dela, né, Fred? Ela foi lançada em setembro de 2021. Né? Até aquele momento era uma forma de comunicação. Para falar para o público e mostrar que a marca Case ela está preocupada e tem um compromisso muito forte com a parte da conectividade no campo. Né? A partir dali, a segunda fase do projeto foi a gente viver aquilo que o produtor rural vive. Então aquilo não é um programa, uma demonstração de máquinas no campo. Pelo contrário, é uma fazenda real, com pessoas reais, máquinas reais, sistemas de informação reais e, por que não, problemas reais também. Toda a propriedade rural enfrenta problemas com a máquina, com o sistema de informação, interface entre os sistemas que às vezes não conversam. Então tudo isso a gente está vivendo lá. Né? E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente, para poder mostrar, para poder se comunicar com o produtor rural, a gente precisa entender o que ele está vivendo também. Né? Então, desde setembro de 2021, dentro de uma fazenda que já existia, a partir dali, em setembro de 2021, a gente conectou essa fazenda e colocamos máquinas ali conectadas, portais e sistemas, o nosso portal FS Connect, para poder começar a tirar a informação do campo e, a partir dessa informação, a gente implementar novos processos, novas metodologias de trabalho para incrementar a produtividade no campo. Maior eficiência agrícola, operacional e tudo mais. Então, de setembro de 2021 para cá, a gente está coletando todos esses dados e agora em 2023, que é a terceira fase do projeto, o que a gente vai mostrar? Nós vivemos aquilo que o produtor rural que não tem uma conectividade na fazenda vai ver, nós conectamos, vivemos isso como ele, coletamos dados e agora em 2023 a gente vai mostrar a evolução disso. Como que era a fazenda antes da conectividade, né? E como ao longo da safra, tanto da parte de colheita, tratos culturais e plantio e tudo mais, como que a gente evoluiu em dados. Então isso que é interessante, Fred, porque a gente vê, tem muitas empresas que elas divulgam, obviamente, os dados daquele produto que ela está vendendo e qual o benefício daquilo. Né? A iniciativa nossa com a fazenda foi pegar todo o ecossistema de uma fazenda, de uma propriedade rural e mostrar os benefícios para o agricultor do ecossistema completo. Não só do nosso trator. Você vai ter um trator conectado. Qual que é o benefício disso? Quanto que eu tiro a mais? Sim. Quanto que eu economizo? Né? Não, a gente vai mostrar quais os benefícios de todo o ecossistema. E para facilitar o entendimento, a gente dividiu em três pilares. O primeiro pilar são indicadores, onde a gente vai falar de eficiência agrícola operacional. Né? O segundo pilar a gente fala de sustentabilidade. Uma fazenda conectada, ela colabora e muito na sustentabilidade. Eu vou
utilizar menos defensivos agrícolas, eu vou utilizar menos combustível, né? Porque a máquina com maior eficiência logística ela vai trabalhar menos. E também o terceiro pilar, a parte financeira. Então, quanto que eu invisto, qual é o meu payback e qual que é a minha taxa de retorno. Então, dentro desses 3 pilares, a gente vai poder comunicar para o produtor rural, dentro de uma fazenda real que não era conectada, passou a ser conectada, colocamos novas máquinas, tecnologia, quais os benefícios para ele dentro desses 3 pilares. Esse é o grande objetivo da Fazenda Conectada. Viver o que o produtor rural que não tinha Fazenda Conectada vai conectar aquilo que ele vai viver. E já dá para imaginar, né? Eu vou dizer isso para quem está nos assistindo, né? Que eles imaginam isso, né? Eu pude viver, mas tem uma sala de operações onde praticamente operadores estão acompanhando um reality show, né? Sim. O dia a dia da fazenda, diariamente naquilo que está sendo produzido. Se é preparando o solo, se é cultivando, se é aplicando pulverização, né, nas lavouras, quer dizer, isso de forma dinâmica e depois tudo online. Se alguma coisa ali estiver um pouquinho fora daquilo que estava planejado, para tudo, reseta, começa de novo, e aí o produtor não perde tempo e nem a produção, né? Porque imagino que no passado você podia até ter o acompanhamento, mas você só ia poder acertar na próxima safra. Ou no final do dia ou na próxima safra. Ou no final do dia, exatamente, no dia seguinte. Exatamente. Tudo tem uma evolução. E exatamente como você falou, né, Fred? O AFS Connect Center que nós temos hoje nas nossas concessionárias e também na nossa fábrica em Sorocaba, nós temos o AFS Connect Center dentro da Fazenda Conectada. Isso é e a utilização desse AFS Connect Center é exatamente isso que você falou. No passado, como que a gente corrigia as coisas antes de qualquer tipo de geração de dados pelas máquinas no campo? Na próxima safra. Você estudava tudo, o que eu errei aqui, próxima safra eu vou corrigir. Depois, com o avanço da tecnologia, teve o pendrive. Então, ao longo do dia, a máquina ia trabalhando, né? Você podia arrumar no dia seguinte. No dia seguinte, chegava na sede, pegava o pendrive, tirava do trator, colocava no computador, analisava aquilo e para o dia seguinte. E com a conectividade, qual que é a grande vantagem? A evolução da agricultura, a conectividade, a agricultura digital, nada mais é que uma evolução da agricultura de precisão. Então agora não preciso do pendrive mais, é real time. Então ao longo do dia, de uma jornada de trabalho, eu posso corrigir uma operação de um trator que parou no campo, eu posso fazer uma intervenção, algumas vezes remota, outras vezes eu já identifico o problema agora e quando eu for chegar no trator para poder corrigir, se for alguma quebra de peça ou algum erro de software, alguma coisa, eu já chego com o diagnóstico realizado de maneira remota e corrijo. Então a grande vantagem da conectividade é a questão de fazer as coisas em tempo real. E é isso que a gente tem na Fazenda Conectada. E uma coisa interessante, porque uma Fazenda Conectada, ela traz muitos ganhos, muitos benefícios, mas a gente tem que entender que a conectividade não é só colocar um monte de máquina conectada, colocar uma antena, e quem colocou a antena foi a nossa parceira, a TIM, né? Uma empresa de telecom. Não é colocar antena, colocar conectividade, máquinas de última geração conectadas, e a partir daquilo, na próxima safra, a gente vai ter ganho de 10, 15, 20%. Não funciona assim. Existe uma coisa que é uma mudança cultural muito forte. Okay. Então, se você tem trabalhadores, tem operadores dentro da fazenda, o agrônomo que trabalha ali, o gerente agrônomo que trabalha naquela fazenda, e ele não está adaptado à conectividade, tem um trabalho que precisa ser feito para que ele entenda que aquelas modificações, os novos processos que a gente está fazendo, vão trazer benefícios para ele também, né? Então não é simplesmente máquinas, joga tudo lá e eu vou ter ganhos, não funciona assim. E a gente está vivendo isso na Fazenda Conectada e vamos ter a possibilidade também de ajudar o produtor rural nesse sentido também. E aí eu falo de uma outra coisa que a gente vai lançar no que vem, Fred, que é o AFS Connect Academy. É uma plataforma de conhecimento com conteúdos que vão dar suporte ao produtor rural para que ele entenda como que ele vai conectar uma fazenda, quais os benefícios que ele vai extrair disso, qual tecnologia que tem ali, quais os equipamentos que ele pode utilizar, desde o nível mais básico, aquele produtor que não tem nada de conectividade em uma máquina, okay, ele vai conhecer como fazer, até o nível mais avançado. Sim. Então tem um percurso formativo dentro do AFS Connect Academy, que é essa plataforma de conhecimento que a gente vai lançar no que vem. Isso vai ajudar demais o produtor a poder entender o que é uma fazenda conectada. E ali a gente vai colocar conteúdos que a gente tem vivido hoje. E não vamos falar só de máquinas, de sistemas, vamos falar de pessoas. Mudança cultural necessária para que você consiga conectar uma fazenda, conectar pessoas, sistemas e máquinas. Eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso e vai ser um trabalho
relativamente mais fácil de se realizar, justamente em detrimento do que nós estamos falando agora, que é essa juventude que está administrando as fazendas, e eles estão muito interessados e prontos para receber todo esse conhecimento. Agora, falando dessa parte de, claro, conexão, esse sempre foi o pênalti, né? Vamos dizer assim, as dores do agricultor, da nossa agricultura. Conectar as máquinas justamente porque não tínhamos essa toda a capilaridade de antenas ou de recepção de dados. Como é que vocês estão compartilhando isso com a TIM de forma a sim, ser dinâmicos, né, e eficientes nesse sentido de conectar toda a fazenda? Porque isso é um desafio, né? Sim, é um grande desafio. Hoje, nesse ponto, o nosso país, o Brasil, está atrás dos Estados Unidos. Então, a cobertura de internet no campo, na área rural nos Estados Unidos, é muito maior que no Brasil. O último dado que a gente tem é que da área rural, apenas 19% tem cobertura de internet no Brasil. Então, ainda é muito pouco. E aqui vamos colocar um outro dado que contrapõe a isso. A nossa marca, a Case, até o final desse ano, até o final de 2023, 100% do nosso portfólio de produtos, todos os produtos, vão sair conectados de fábrica. Base, 100%. Então, o que está acontecendo? Hoje, as fabricantes de máquinas agrícolas estão colocando no campo máquinas conectadas e estão puxando as empresas de telecom para poder ampliar a cobertura no campo, né? Então, é isso que está acontecendo. E o positivo disso tudo é que a internet ela é aberta. Então, por exemplo, vamos colocar a cidade de Água Boa, que é onde a gente tem a nossa fazenda conectada. A TIM colocou a antena na fazenda e uma antena no centro de Água Boa. Então toda a população tem acesso à internet 4G e beneficia várias outras coisas, não é só fazenda. Então a população tem acesso à telemedicina, a telecurso, capacitação, que vai poder fazer agora de maneira online com uma internet a mesma que a gente tem na zona urbana, aqui nas capitais, né? E 90 outras propriedades ao redor da fazenda conectada foram beneficiadas já com essa conectividade, porque não tem porteira, né? Então, à medida que essa coisa vai avançando, ela pode ter um crescimento exponencial, né? Então, você tem um grande produtor na região do Mato Grosso que vai conectar a fazenda e acaba beneficiando todas as outras propriedades que estão ao redor. Então, essa parceria com a TIM, ela começou lá no Conectar Agro, né? Depois nós fizemos essa parceria junto com a Fazenda Conectada e temos planos muito interessantes agora para 2023 da parceria Case com a TIM para estimular e ampliar a cobertura da internet na área rural. Fico com muita esperança, porque realmente a gente viaja para todo o interior e quantas vezes a gente, durante o trajeto, a gente fica sem internet, né? Sim. E é um absurdo, porque a área de produção brasileira agrícola é o que move a nossa economia, né? Então, tenho certeza que essa iniciativa da Case, junto à TIM, vão fazer com que outras empresas e outras telecoms também se atentam a essa necessidade, né? E tragam mais tecnologia e mais eficiência à produção. Mas você falou do Academy, e isso também é importante a gente destacar, porque sempre também foi um grande desafio do setor de máquinas agrícolas, aplicar a tecnologia nos equipamentos, ao mesmo tempo ter operadores e pessoas capacitadas para operar essas máquinas, né? No ano passado eu acompanhei com vocês, numa coletiva de imprensa, o lançamento da parceria que vocês tiveram no Mato Grosso com o Senar e o Senai. Como é que foi essa parceria, essa iniciativa? Como é que vocês estão pretendendo ampliar isso para todo o país? Porque, de novo, o mercado de operação de máquinas agrícolas hoje tem uma grande demanda, mas a gente tem poucos profissionais capacitados. Como é que é mais esse projeto de você, mais essa iniciativa da Case? Sim. No final do ano passado, nós lançamos essa parceria com o Senar e com o Senai, dois grandes institutos de ensino do Brasil. E aí a gente conseguiu juntar as duas coisas. Nós temos a nossa marca, uma marca líder em agricultura digital, com equipamentos de ponta, e nós temos a obrigação de dar o suporte, de ensinar o produtor rural a tirar o máximo dessas máquinas, o máximo de benefício. Então não adianta, Fred, a gente investir milhões em pesquisa, em desenvolvimento, vender essa máquina ao produtor rural com essa tecnologia embarcada e ele não ter o conhecimento, o operador dele não ter o conhecimento para poder utilizar tudo isso no campo, né? Então daí veio essa nossa iniciativa de fazer a parceria com o Senar e com o Senai. Fazendo a parceria com o Senar e com o Senai, a gente ganha em capilaridade, né? Então a gente disponibiliza as nossas máquinas e também as nossas tecnologias para esses dois institutos, com os professores e instrutores deles, para poderem repassar isso para os nossos clientes. A gente ganha em capilaridade. Nesse início de projeto, a gente começa com 3 sedes, né, do Senar e mais 3 sedes do Senai, focado na região do Mato Grosso. A gente sabe que hoje o Mato Grosso
representa mais de 30% da produção agrícola do Brasil, então a gente decidiu começar nesse estado. E no ano de 2023 agora a gente vai expandir para outros estados no Brasil, utilizando esse projeto do Mato Grosso como piloto, e aí sim a gente consegue, e tem benefício para todos os lados, Fred. O benefício, primeiro, para o cliente, Sim. que agora ele vai poder extrair tudo da máquina, aplicar a tecnologia que a gente investiu milhões lá, e daí vai ter maior rendimento, melhor performance e tudo mais. Então o pessoal vai ter acesso à capacitação de altíssimo nível, uma capacitação de qualidade e acesso a empregos que sem essa capacitação não poderia ter, né? Então esses institutos, junto essa parceria com a Case, promovem isso. E o benefício para a nossa marca também, porque a gente tem certeza que lá no campo a Case, colheitadeira, trator, plataforma, todos os nossos produtos, eles vão estar desempenhando o máximo de performance dentro daquilo que a gente projetou, né? Então é uma parceria que nós investimos 36 milhões de reais para os próximos 3 anos, não acaba em 3 anos, né? Isso é só uma questão contratual, são 36 milhões, e a gente espera, por ano, mais de 10 mil pessoas capacitadas dentro de todo esse portfólio, e são vários cursos. Tem parte de manutenção, tem elétrica, tem a parte hidráulica. Fantástico. É muito bom. E Fred, aqui tem um ponto super importante. Normalmente nesse tipo de parceria, com esses institutos e as nossas máquinas, é um curso muito voltado à parte mecânica, hidráulica, elétrica do trator, o ferro. Nós vamos oferecer tudo isso, tem um percurso formativo disso, e ele pode ser generalista, a pessoa escolhe, ou ele vai focar só em trator, vou me tornar especialista em trator, especialista em colheitadeira e tal, mas também tem outra parte que é fundamental. Hoje a gente não tem dentro das cadeiras de universidades hoje no agronegócio, especialistas em dados, em tecnologia voltado ao agronegócio. Então, a gente vai fornecer cursos voltados à tecnologia, gestão de dados, para que a gente possa capacitar as pessoas a utilizar todos esses dados que as máquinas estão gerando no campo. Esse que é o mais interessante dessa parceria com o Senar e com o Senai. E nós estamos fornecendo equipamentos para que dentro desses institutos as pessoas tenham acesso na teoria, mas também na prática. Como é que eles podem acessar o curso, aquele que estiver nos acompanhando aqui, se interessar em fazer uma dessas aulas ou dessas oportunidades? Acessando o site do Senar e do Senai, todos os cursos já estão abertos, ali vai ter informação sobre datas, horários, o tempo de duração do curso e tudo mais, diretamente no site do Senar e do Senai, lá estão os cursos disponibilizados por essa parceria. Essa iniciativa se amplia para outras regiões do Brasil? Sem dúvida vai ter expansão, começamos no Mato Grosso, como projeto piloto, isso vai ser expandido para todas as outras regiões do Brasil. Legal. Bom, a história da Case também é muito interessante aqui no Brasil, né? Chegou num momento importante onde a agricultura necessitava de dar um passo adiante, né, na evolução, e a gente sempre observou a Case atendendo basicamente, ou principalmente naqueles primeiros momentos, as grandes áreas de produção, né? Se nós formos ao Mato Piba ali, naquela região do oeste também, da Bahia e também ali a todo o centro-oeste, está caracterizado que muitos dos grandes fazendeiros, das grandes áreas de produção, utilizaram as máquinas da Case. Isso é uma característica importante, né? Que acho que foi aí, e essa também foi uma demanda que os Estados Unidos também dispunha, né? Das grandes máquinas. Né? Exatamente, a abertura do Cerrado, né? O começo, os pioneiros que a gente fala, muitos gaúchos que migraram para a região do Mato Grosso, do Cerrado, há 30, 40 anos atrás, ela se confunde com a história, com a chegada da Case no Brasil. Então a nossa marca, ela chegou no Brasil já voltada muito para esse público, máquinas com tratores com maior potência, né, colheitadeira, tratores com cabine, que hoje é normal, muito comum, mas para aquela época não era tanto. Então a nossa marca se caracteriza desde o início por ser uma marca que trabalha muito com a inovação e ela está à frente do seu tempo, né, sempre com muita tecnologia e inovação para atender o produtor rural, para dar mais produtividade, para incrementar a produção, para que ele tenha maior conforto também dentro da cabine. Essa que é a ideia da nossa marca, e o diferencial. Legal. Bom, já falamos de um pouco de tecnologia, daquilo que a gente está hoje observando dentro das fazendas, com a Fazenda Conectada. Vamos também atender essa capacitação de profissionalismo para que o operador e o próprio produtor rural tenha mais eficiência em utilizar a tecnologia. Mas quais são as tecnologias hoje que estão mais integrada às máquinas, aquilo que o trator, aquilo que a colheitadeira, o pulverizador podem oferecer em termos de inovação? O que vocês da Case estão observando e aquilo que nós vamos acompanhar daqui nos próximos anos? Ótimo. Vamos falar um pouco de presente, o que já está no campo, e depois, na segunda parte, eu falo daquilo que a gente está vendo para o futuro, né? Então, o que a gente já tem hoje? A colheitadeira Axel Flow, a série 250, tem um sistema Automation, que é um sistema que permite que, durante uma jornada de trabalho,
ele faz mais de 1.800 ajustes para chegar na condição ideal de colheita. Então, se o produtor escolheu, eu quero mais velocidade, eu quero mais qualidade do grão, quero mais... Então, ele se adequa automaticamente a essa forma, a esse tipo de colheita que o operador escolheu. Mais de 1.800 ajustes em apenas uma jornada de trabalho. Para um operador é impossível fazer tudo isso. Então, essa máquina, no rendimento no campo, comparado à máquina anterior, de mais de 15%. Porque o operador ele vai se preocupar com coisas mais estratégicas e esses pequenos ajustes que fazem a diferença no final, em termos de qualidade do grão, velocidade de colheita e tudo mais, a máquina faz por si só. Então, esse é quando a gente fala em autonomia. Aqui a gente está falando de automação. A jornada da autonomia ela tem 5 estágios. Aqui a gente está falando do segundo estágio, onde a máquina já trabalha por si só, de maneira automática, a partir de um elemento que você escolheu como padrão de colheita, né? Então isso já é uma grande tecnologia que a gente colocou dentro das máquinas Axial Flow Série 250, são as máquinas de maior potência da Case lançadas em 2020, né? Esse é um sistema que já tá acontecendo. Nós lançamos o Magnum AFS Connect. Então é um trator conectado de fábrica, nós podemos de maneira remota fazer uma atualização de software de longe. E aqui eu vou contar um caso que sempre é bom trazer exemplos, claro, né, para a gente não ficar só no... É bom falar de histórias, só na né? teoria, fica na só prática. Na teoria, Então esse é o trator que foi lançado no ano passado, Magnum AFS Connect, é um trator com uma arquitetura eletrônica totalmente... a gente começou do zero para lançar, investimento muito alto da nossa marca. E teve um produtor do estado do Goiás que comprou esse trator e o operador estava trabalhando. Esse trator é monitorado através do AFS Connect Center, aquelas salas de controle que a gente comentou agora, sim, da concessionária e também da nossa fábrica em Sorocaba. Sim. E de repente o pessoal estava trabalhando no AFS Connect Center da concessionária, estava a 600 km de distância do cliente, e começou a dar os alertas de erro na tela. O que é isso? Alerta de erro do Magnum. Tá? Vamos ver o que está acontecendo. A partir do momento que ele começou a dar o alerta de erro, a primeira ação nossa foi, viu que tinha um problema no trator, a gente ligou para a sede da fazenda, a sede entrou em contato com o operador do trator e falou, para o trator. O que estava acontecendo? O trator dava o alerta de erro no AFS Connect Center e dava no painel do operador também. Só que ele via aquele alerta de erro, não conhecia, não sabia como, ele ignorava e continuava trabalhando. Ele ignorava, continuava trabalhando, ignorava. O que estava acontecendo no trator? Então parou, e mandamos, e daí a gente começou a fazer o diagnóstico já de maneira remota, identificamos o que era, e daí mandamos o tech e avisamos para ela tudo de maneira remota. O que estava acontecendo? Ele não tinha engatado direito o implemento, estava vazando óleo da transmissão do trator, ia quebrar a transmissão, ia dar um problema danado se não fosse a atuação do AFS Connect Center e se essa máquina não fosse conectada, o que nos possibilitou ver um problema, entre aspas, que estava acontecendo nesse trator, porque não era um problema, foi um mau encaixe, então não soube fazer o encaixe direito do implemento, estava vazando óleo, ia ser um problema danado em termos de disponibilidade do trator, que ia parar, porque a transmissão ia quebrar sem óleo, e também de eficiência, né? Então imagina, uma máquina parada, depois tem o custo do produtor enorme. Então são exemplos claros, parece simples, mas o retorno é absurdo no final, dos benefícios que a conectividade nos traz, né? Então esse Magnum AFS Connect, essa é uma das coisas que a conectividade nos propicia. A outra é uma atualização de software, sempre à distância, o trator sempre vai estar atualizado, a arquitetura eletrônica dele nos permite isso, e a conectividade e tudo mais. Então tem vários exemplos de coisas que já estão acontecendo no campo agora e que vão abrindo caminho para que no futuro a gente chegue a um nível de autonomia maior. O que a gente já tem agora para os próximos anos? Nós estamos trabalhando agora com a colheita assistida. Eu tenho um operador na colheitadeira e do lado, para que eu possa fazer o descarregamento de grãos de maneira simultânea, um outro trator com o transbordo sem operador. Então, o operador só na colheitadeira. Então, nisso a gente já tem agora, através da da aquisição da Raven, que a Case fez a aquisição da Raven no ano passado, aproveitamos toda a tecnologia de autonomia, de automação da Raven, que já é uma empresa de destaque nos Estados Unidos, nesse tipo de segmento. Então a gente está trabalhando dentro de um produto que a gente consiga fazer um operador na colheitadeira, fazendo a colheita, um trator do lado sem operador, com o transbordo, e a gente faça o descarregamento de forma automática. Os benefícios disso são enormes. Não é só o fato de não ter um operador ali, mas a menor perda de grãos, né? Então a gente consegue coordenar o caminho, a velocidade, tudo de maneira assistida, com um único operador. É outra tecnologia que a gente já está
Isso é incrível. Preparando para o ano que vem. É demais. E a outra que a gente tem é o trator elétrico. Então nós fizemos uma aquisição também da Monarch, é uma empresa da Califórnia, né, nos Estados Unidos, que ela é voltada a tratores elétricos e autônomos. Então para os próximos anos, nós já estamos preparando agora um projeto, que já está em testes, de um trator elétrico da Case, nessa parceria junto com a Monarch, que é uma startup de tecnologia, já era startup, nasceu como startup, hoje já é uma grande empresa, de tecnologia para tratores elétricos e autônomos. Então tem várias coisas aqui para a gente discorrer do que tem no futuro da nossa marca, Fred, que a gente terminaria aqui, ia gastar todo o tempo do podcast. Citei 4 exemplos, 2 do presente, exato, 2 do presente e 2 do futuro, para a gente ver que o agronegócio tem, na penúltima coletiva de imprensa do nosso CEO, o Scott Wine, ele citou um termo, eu vou falar em inglês porque acho que cabe mais para a situação, ele fala de Great Iron, ou seja, o ferro, a máquina, o trator, a robustez, ligado a Great Technology. Que é, ou seja, então isso realmente é o que representa a Case. A gente tem um trator forte, robusto, o ferro, um trator que se destaca no campo, mas junto com ele, e a gente está investindo através dessas empresas que a gente está adquirindo, falei da Raven, a Monarch, mas tem a Agdene e várias outras, para que a gente tenha esse conjunto completo do trator forte com a tecnologia junto. Eu também acompanhei o lançamento do trator autônomo, né? Sim. Sem cabine, que é incrível, né? Então, eu acho que nós vamos chegar nesse ponto também. Se nós já temos um trator que vai puxar um transbordo, administrado pela colheitadeira, Sim. Claro que logo mais nós vamos ter o trator autônomo realmente trabalhando nas lavouras. Acho que é uma questão mais realmente de conexão, né? Da fazenda realmente segura de que tem todos os dados e toda a conexão fornecida para o trator, para que isso, né, não cause acidentes. Claro. Mas eu acho que, sem dúvida, esse é o caminho, né? Claro. Que as máquinas sejam cada vez mais autônomas e também movidas a combustíveis alternativos ou de maneira alternativa, como é o elétrico. Acho que esse é o caminho, né? E esse é o futuro. Dentro da jornada da autonomia, esse ponto do trator autônomo que você citou, e nós lançamos o trator conceito em 2016 no AgriShow, né? Sim. Ele está sendo trabalhado, está em testes, é a última etapa dessa jornada da autonomia, né? A penúltima jornada, que a gente fala que é a autonomia de nível 4, é a autonomia supervisionada, que nós já temos, a autonomia supervisionada, nos Estados Unidos tem o distribuidor de sólidos, que é o Trident, que nós chamamos, é uma máquina nossa, em parceria com a Raven, que a gente já tem esse distribuidor de sólidos fazendo a operação de maneira supervisionada no campo, ou seja, uma autonomia de nível 4. Então, estamos avançando de maneira muito rápida dentro dessa jornada da autonomia, para que daqui a pouco a gente tenha exatamente esse exemplo que você falou, máquinas trabalhando no campo de maneira 100% autônoma. Muito bem. Bom, toda essa estrutura, né, de tecnologia sendo oferecida para o agricultor precisa ter aí uma grande força por trás, não só de fábrica, mas principalmente de revendedores, né, pessoas capacitadas também para observarem as demandas do mercado e oferecer esses equipamentos. Como é que vocês estão preparados no Brasil para atender essa grande concorrência, né, que é o mercado de máquinas agrícolas no país e também essa grande demanda que a agricultura exige de tecnologia? Nós temos hoje mais de 170, no Brasil, né, mais de 170 concessionários espalhados pelo Brasil todo. Todos os concessionários estão preparados e capacitados para vender não só o ferro, o trator, a força, como também vender a tecnologia aos nossos clientes. Cada um desses concessionários, cada um desses grupos tem o AFS Connect Center para que a gente possa fazer o monitoramento das máquinas no campo e poder dar o suporte, auxiliar o produtor dentro dessa jornada da autonomia e também dentro desses passos que a gente está seguindo no Brasil da conectividade. Oferecer o máximo que a gente pode em termos de produto, de máquina e tecnologia para que o produtor possa aumentar a sua produtividade e tenha mais eficiência no campo. Hoje estamos aqui a presença então de Eduardo Penha, que é diretor de marketing e comunicação da Case para a América Latina, está trazendo aqui as novidades, né, as últimas notícias da Case em termos de oferecer tecnologia e oferecer treinamento, capacitação para a agricultura brasileira, que acho que é o mais importante. Sim. Agora, a gente já falou de concessionários, já falamos da capacidade fabril que a Case tem no país, está com um portfólio completíssimo, né? Inclusive com liderança também em vários mercados, né? A gente pode citar aqui também a presença forte da Case no mercado sucroalcooleiro, né? Com a sua colhedora de cana, tem o mercado de café com colhedora de café também. A Case realmente tem máquinas para todas as soluções, né? Para todas as
as necessidades do campo. Mas eu queria que você comentasse comigo, então, Eduardo, a respeito da agricultura sustentável. Sustentabilidade da agricultura, a gente está percebendo a chegada de manejo biológico, o produtor olhando o manejo de forma, vamos dizer assim, mais moderna daquilo que nós precisamos responder novamente à sociedade. E a gente vê também agora a questão do crédito de carbono. Como é que a Case está observando todos esses movimentos, essa nova agricultura, como é que vocês pretendem se inserir cada vez mais nesses temas? Acho que é um tema fundamental, né, Fred? E o Brasil, o produtor brasileiro se preocupa muito com isso. Não só aumentar o volume de produção, né, e aumentar a sua rentabilidade, mas principalmente proteger o solo, proteger o campo. É isso que vai dar perenidade para a agricultura brasileira. Não é à toa que a gente tem crescido muito mais em produtividade do que temos crescido em área, né? E a tecnologia das nossas máquinas, elas nos permitem muito isso. Eu falo muito da conectividade e a ligação dela com a sustentabilidade, com a proteção do solo, com o manejo adequado do solo. A conectividade, ela vai nos dar essa possibilidade de que a gente possa entender melhor, por exemplo, as pragas, as ervas daninhas que estão acontecendo no solo, e não precisa fazer uma pulverização na área toda. Então aí a gente liga a agricultura de precisão à conectividade no campo. Eu faço o manejo e eu faço a aplicação de defensivo agrícola em zonas onde realmente eu preciso daquilo. Isso que vai nos permitir crescer, não só em produção, não só em produtividade, mas também crescer em proteção ao solo e sustentabilidade. Vocês pretendem se aliar? Como é que está o planejamento de vocês? Eu vejo muitas empresas se aliando a outras empresas ou startups para buscar, vamos dizer assim, uma dinâmica mais eficiente em relação a atender esse tema. Como é que vocês estão se planejando nesse sentido? Existe já um projeto para oferecer ao agricultor, clientes da Case, essa opção de ser também um fornecedor de crédito de carbono, no sentido de você fazer um manejo diferenciado na sua área? Acho que isso depende muito de estudo, né? É uma coisa que tá chegando agora, a questão do crédito do carbono, como que a gente vai trabalhar com isso, como que o produtor pode se beneficiar disso, e também tem empresas especializadas que a gente busca parcerias para daí oferecer um pacote completo ao produtor e que ele consiga realmente entender como que ele pode explorar todo o crédito de carbono da sua propriedade, proteger o solo e também ter o benefício financeiro com tudo isso para o futuro. Nós temos dentro da Case uma parceria com o Cubo Itaú. São várias startups, e ali tem uma vertical do agronegócio, onde tem empresas de informação, empresas ligadas a crédito de carbono, que a gente tem feito projetos, estudado como que a gente pode viabilizar isso através de uma parceria da Case com essas empresas para o futuro próximo. Muito bem. Bom, o nosso podcast já está se encerrando, mas eu gosto sempre de trazer uma novidade aqui para esse nosso segmento, né, aqui do Notícias Agrícolas. Importante a sua presença aqui, Eduardo. Eu queria que você comentasse conosco o que vem por aí agora em 2023 ou 2024 em termos de novas máquinas, o que a Case está projetando para o mercado brasileiro. Bom, o ano de 2023 para a Case vai ser um ano de muito trabalho, muitos lançamentos, e o nosso foco para 2023 agora, depois de ter os últimos 3 anos com muitos lançamentos, trocado praticamente 90% do nosso portfólio, é o foco em tecnologia, em agricultura de precisão, em conectividade, para poder explorar todos esses benefícios que as nossas máquinas têm em termos de tecnologia, e aí sim, através da gestão dos dados, a gente poder oferecer ao produtor rural maior rendimento, maior performance, e isso vai se refletir na sua rentabilidade. Aguardem, começamos na Copavel com todas as feiras do ano, né, Fred? Vamos estar juntos? Sim. E para poder apresentar todas essas soluções ao produtor rural. Não vou soltar nenhum spoiler aqui já. Legal. Bom, 2023 vai ser um ano muito importante, já estamos com um reflexo bastante positivo com esse recorde, mais um recorde de colheita de safra, né, da nossa produção de grãos. Tenho certeza que as feiras vão se refletir para vocês, fabricantes, em termos de vendas, porque os agricultores, na sua grande maioria, está realmente capacitado e vamos dizer assim, ele está precisando se atualizar em termos de máquinas, né? Uhum. Esses lançamentos todos da Case, sem dúvida, chegam em boa hora. E a gente vai acompanhar tudo isso de perto, não só nas feiras, mas também visitando clientes da Case, visitando as fazendas. Eu tenho certeza que isso vai ser um ano muito importante para todos nós. Com certeza, Fred. 2023 vai ser um ano muito promissor para o agronegócio brasileiro. Novamente, tivemos aqui a presença de Eduardo Penha, que é diretor de marketing e comunicação da Case para a América Latina, trazendo as novidades da empresa aqui para esse nosso segmento do podcast NA. E mais uma vez agradeço a sua presença nesse nosso quadro aqui do Notícias Agrícolas, Eduardo. Eu que agradeço, Fred, aguardo novos convites para a gente falar sobre 24, 25 e todo o futuro
com essa tecnologia para o agronegócio brasileiro. Eu fico bastante orgulhoso aqui com a presença de Eduardo Penha aqui no nosso podcast, e vocês que estão nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.